Então, apenas para dar início à sessão, Viviana, você nos conduz. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É uma grande alegria para mim encontrar todos vocês nesse dia tão especial. E o meu papel aqui é, basicamente, acima de tudo, agradecer, seja a vinda de vocês. Começo por agradecer o professor Guilherme Ari Plonsky, não é? Que eu acabo de descobrir que ele é um professor polivalente. Ele é professor da FEA, da Poli e também diretor do Instituto de Estudos Avançados. Ele que me procurou para propor essa exposição ao lado da professora Roseli de Deus Lopes, que é a vice-diretora, que veio coordenando todo esse processo ao longo do tempo. Então, graças a eles, que nós pudemos contar com uma equipe extremamente competente, dedicada, que é a do Instituto de Estudos Avançados. Na verdade, são muitos os que se envolveram com a montagem da exposição. Desde o motorista, que transportava o material, carregava, não é? Até a área financeira, o Aziz, que está aqui, até a área de divulgação, até uma funcionária muito carinhosa que digitalizou as fotografias, Leonor Calazans. E ainda quero agradecer à revista do Instituto de Estudos Avançados, cujo editor atual é o professor Sérgio Adorno, secundado pelo Dário Luiz Borelli, que trabalhou tantos anos ao lado do meu pai na edição da revista e que recentemente dedicou um dossiê a respeito da obra dele, com artigos importantes, está no número 108. Até o professor Alcides Vilaça tem um belíssimo artigo nesse dossiê. Na FEFELESH, nós contamos com o auxílio do professor Paulo Martins e do professor Hélio de Seixas Guimarães, que nos ajudaram a selecionar uma pessoa fundamental que foi auxiliar na montagem, não é? E também contamos com a eficiência dos secretários dos departamentos, principalmente o Benhur. Gosto desse nome, né? Benhur é ótimo, né? É um herói, né? E tal, que nos ajudou na divulgação. E na Maria Antônia, aqui, não é? Nós contamos com uma recepção extremamente afável, extremamente acolhedora, não é? Do diretor, o professor José Lira, logo acompanhado pela professora Ana Castro, não é? Que ajudou o tempo todo na montagem, por toda a equipe que ajudou a montar, a divulgar e a fazer o lindo banner, né, que está lá fora. Na origem de tudo, é preciso lembrar uma pessoa que não está aqui, que é o Diego Molina, que é professor na Universidade de Buenos Aires, não é? Ele é um pesquisador, ele fez pós-doutorado com meu pai, e ele ajudou o meu pai a organizar toda a papelada, centenas de cartas, artigos, entrevistas, não é? E isso esteve na origem da seleção do material. Eu gostaria de lembrar dele, ele foi convidado, mas não pôde estar aqui, né? Mas, sobretudo, o nosso maior agradecimento, para o qual nem tenho palavras, é para a excelente pessoa e funcionária, Leandra, como é que eu digo? Rajikzuk? Onde é que ela está? Martins, é o sobrenome. Martins, não, mas eu sei, mas esse sobrenome misterioso, né? Cujos conhecimentos nas áreas de jornalismo, história, educação, aliados a uma sensibilidade e a uma persistência ímpares, ela tem muitas capacidades, tornaram visível a concepção da sequência da exposição e a ordenação de um material tão vasto. E, ao seu lado, como sua companheira e auxiliar preciosa, nós contamos com a jornalista e aluna da Letras, Ananda Silva de Almeida, que é uma pessoa delicada, atenta, precisa e que acompanhou todos os trabalhos. Enfim, o que aconteceu foi uma convergência de esforços, de criatividade, cujo motor central foi o desejo de compartilhar com todos vocês e quem mais vier, né, nos próximos 2 meses, esta vida, este espírito generoso, lúcido, empenhado, vigoroso em suas paixões, que foi de Alfredo Bose. E agora eu passo a palavra para as autoridades presentes. Então, eu estava dizendo que é uma surpresa, entre aspas, muito especial encontrar a sala cheia. Nós estamos numa época de o quanto possível fazer remoto, né? A gente pensa 8 vezes antes de sair de casa, em São Paulo, no final da tarde, com previsão de chuvas fortes nos próximos dias, e chegar aqui e encontrar a sala
cheia do ponto de vista quantitativo, e conheço algumas das pessoas também do ponto de vista da presença de quem está aqui, a gente começa esse evento em memória do professor Alfredo Bose, com uma energia e enfim, um contentamento muito grande. Eu tenho várias razões para estar muito feliz. A primeira é porque nós estamos, como eu disse, honrando pela segunda vez a memória do professor Alfredo Bose. Ele nos deixou na época da pandemia, 2021. Em 2022, foi feito um seminário, FEFELESH, junto com o IEA, de uma semana, todas as tardes, eu bem me lembro, com vários aspectos da vida, da trajetória, da personalidade do professor Bose, com a participação de pessoas que, nessas várias circunstâncias, com ele conviveram. Ao final do evento, conversando com o professor Jacques Markovitch, que foi um dos participantes, uma pessoa, ex-diretor do IA, ex-reitor da USP, muito próximo ao professor Alfredo Bose, como é que foi a semana, sugestões. O professor Jacques, como é característico, ele disse o seguinte: foi muito bom, mas vocês têm um desafio. Qual é o desafio? É levar o professor Bose para quem não conviveu com o professor Bose. Esse é o desafio para vocês. Aí que fomos procurar a professora Viviana, com esse adequado cutucão, né, para usar a expressão popular, e aí nasceu a ideia. A professora Roseli, vice-diretora, que também não conviveu com ele, a Leandra, que penso que se o conheceu não conviveu, e a Ananda, que certamente não conviveu, são pessoas que montaram a exposição com a curadoria da professora Viviana, evidentemente, mas que aprenderam sobre o professor Bose criando essa atividade. Então, o primeiro motivo de contentamento é por podermos honrar a memória do professor Bose. O professor Bose e o IA se identificam. Não dá para imaginar o IA sem o professor Bose nas funções de conselheiro, vice-diretor, diretor, coordenador de grupo, editor da revista por 3 décadas, enfim. Então, acho que estamos fazendo algo que é justo, de honrar a sua memória. A segunda razão é o fato de que nós temos, como eu já antecipei, a presença, não só a presença na abertura, mas a curadoria, todo o carinho, toda a sabedoria da professora Viviana, que tem também a característica, né, singular de ser filha de Alfredo e Ecleia. Uma característica. Hein? Não, estou brincando. É um privilégio tê-la, né? Com o fato de que, além de tudo, é professora da universidade, então é uma alegria poder contar com ela. A gente se sentiu muito seguro e finalmente, de poder fazer, professor Lira e professora Ana Castro, aqui na Maria Antônia. A gente, na hora do almoço, a professora Viviana e eu demos uma entrevista lá na Rádio USP, né, no programa USP Cultura, Cultura na USP, e aí a professora Viviana lembrou bem que existem, que aqui foi a alma mater, não é, do professor Bose. Na verdade, aqui é a alma mater da USP também, mas que tem uma característica que liga o Centro Maria Antônia, professor Lira, com o IA, é o fato de que, na sua origem, aqui também nós tínhamos as várias especialidades, disciplinas, né, convivendo, se confrontando e colaborando. Então, que é também um pouco o papel do Instituto, que o professor Bose foi essencial para criar esse espaço de convívio, de confronto, de ideias e de colaboração. Então, poder fazer aqui, professor Lira, muito obrigado. A gente sabe de todos os, vamos dizer assim, todos os detalhes que tiveram que ser superados para conseguirmos chegar aqui. Então, eu acho que é o melhor lugar que a gente poderia ter feito, né? Porque ele estudou aqui por causa dessa convergência entre Centro Maria Antônia e EA, porque é o centro da cidade de São Paulo e porque tem um valor histórico incontestável. Os agradecimentos já foram feitos a quem montou a exposição, mas eu gostaria só de complementar com agradecimentos institucionais a quem cedeu acervo, né? Então, a Folha de São Paulo, TV Cultura, Estadão,
o arquivo Múcio Leão, da Academia Brasileira de Letras, a Unifiel, que cedeu um artefato tecnológico chamado máquina de escrever, que foi aquele artefato que permitiu que as ideias do professor Bose pudessem começar a se espalhar, não é? Pela universidade, pela sociedade mais ampla. Eu agradeço também o apoio, certamente, além do professor Lira como diretor do Centro Maria Antônia, também é o professor Lira como professor da FAO. Peço que agradeça a FAO. A FAO foi de uma generosidade muito grande na produção, na realização, né? Correalização desse evento. E também devo citar duas cátedras do Instituto que tiveram particularmente envolvidas, uma cátedra chamada Alfredo Bose, de Educação Básica, e uma cátedra Otávio Frias Filho, de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade, que a cátedra Alfredo Bose é parceria com a Fundação Itaú de Educação e Cultura ao longo desses anos, e a cátedra Otávio Frias Filho, como o nome sugere, é com a Folha de São Paulo. Então, feitos os agradecimentos, e para não tomar o tempo da essência do painel, da mesa de abertura, eu queria só dar, se me permitem, duas brevíssimas mensagens a respeito do professor Bose, né? O primeiro é que eu estava relendo um pouquinho as várias frentes nas quais ele se envolveu, e eu penso que, para entender essas frentes, esse jeito Bose de ser, eu acho que a gente tem que sempre juntar duas palavras. Então, por exemplo, ele foi no Instituto, no começo do Instituto, ele foi encarregado de ver como, vamos dizer assim, estava se discutindo a legislação da educação, né? Então se criou um grupo, o professor Bose criou um grupo, Educação para a Cidadania. Então não é só educação, educação para a cidadania. Num momento também difícil para a universidade, o reitor encarregou o IA, o professor Bose era o diretor, de tratar um pouco dessa ameaça que havia contra, vamos dizer assim, os questionamentos sobre a universidade. Então, o professor Bose foi a alma, né, que, junto com outro conjunto de professores, levantou informações e evidências, e então saiu um documento que é relevante até hoje sobre a universidade pública. Então, também tem que entender as duas palavras. Um terceiro exemplo, o professor Bose é conhecido na sua militância também, de ativismo, na Comissão de Justiça e Paz. Não é só justiça, justiça e paz. Literatura e cultura. Não é só literatura, literatura e cultura. E, finalmente, ou antefinalmente, na verdade, em 2001, o professor Jacques Markovitch, reitor, o colocou na comissão que criou o Código de Ética da USP. Então, não é, a USP está cheia de códigos, mas tem um código de ética, e é nesse código de ética que o professor Bose participou. E não posso deixar também de mencionar estudos avançados. Então, estudos tem muitos, mas estudos avançados é o professor Bose, que é de uma área bastante específica, mas antenado com tudo que está acontecendo na sociedade, com todas as tendências. Eu já comentei também na hora do almoço, né, que eu tive o privilégio de ser convidado por ele para ser o editor de um dossiê, num dos números da revista, sobre o tema inovação, que ele, então, olha, esse tema está aparecendo, eu acho que você talvez podia coordenar um grupo de pessoas, então, essa capacidade, né, de estudos avançados. Então, o professor Bose, para mim, ele sempre tem que ser lido com duas palavras no conjunto. Não é só o substantivo, mas também o qualificativo naquilo que ele se envolve. Finalmente, o professor Bose, como a gente sabe, né, não era o professor Bose sem a professora Ecléa Bose. E a professora Ecléa Bose, com tantas memórias, tantas lembranças que nós temos, eu acho que a palavra que talvez intelectualmente mais a identifica é memória. Memória e Sociedade, várias publicações com a palavra memória. Então, eu queria terminar, ao mesmo tempo, usando essa preocupação, essa ocupação de memória da professora Ecléa
ao mesmo tempo sabendo da sensibilidade que o professor Bose e a professora Ecleia tinham com tradições cristãs, tradições judaicas, com uma menção, quando nós falamos de uma pessoa falecida, na minha tradição hebraica, judaica, então nós falamos em geral, a pessoa se foi, nós dizemos, né, ou que repousa em paz, ou às vezes dizemos, né, que a sua memória seja positiva, seja uma bênção. E em raras ocasiões a gente cita um trecho do livro de Provérbios, se alguém quiser conferir, salvo o melhor juízo, capítulo 10, versículo 7, em que se diz, né, a memória do justo será uma bênção. Então, se eu puder identificar, e eu termino aqui, o professor Bose, com toda essa, com essa gama de dimensões intelectuais, pessoais, institucionais que ele teve, se eu puder, então, defini-lo com uma palavra, foi uma pessoa justa, e que a memória do justo seja uma bênção para todos nós. De toda a equipe do Centro Maria Antônia, nós gostaríamos de agradecer a imensa honra de abrigar neste centro a exposição e o seminário em memória do professor Alfredo Bose. Como o professor Ari mencionou, o Bose não foi apenas estudante, mas iniciou sua carreira como professor como professor de ensino superior nesta universidade. Aliás, essa exposição traz documentos muito bonitos, muito singelos do seu, por exemplo, o seu primeiro relatório de trabalho de 1961, ainda quando lecionava na cadeira de literatura e crítica italiana, de literatura italiana. Enfim, mas também pelo fato do professor Alfredo Bose ter sabido, ao longo de sua trajetória acadêmica, unir a sua produção especializada com um sentido muito agudo de espaço público, seja na defesa, na luta pela liberdade de ensino, de cátedra, seja pela defesa da universidade pública, seja pela defesa dos direitos humanos. Então, em vários sentidos, esta casa se aproxima, se liga, se irmana à trajetória do professor Alfredo Bose. E, nesse sentido, nós ficamos muito felizes quando a professora Viviana, o professor Ari, a professora Roseli, a Leandra, a Nanda, nos trouxeram essa ideia de sediar aqui na Maria Antônia essa pequena exposição, né? É importante, a Maria Antônia tem entre os seus propósitos não só recuperar um pouco desse espírito de experimentação intelectual, de criação intelectual que animava a Universidade de São Paulo quando ela aqui estava sediada, mas também de trabalhar com a memória dessa produção, né? E permitir às novas gerações que entrem em contato, que conheçam um pouco desse passado recente, dessa produção mais relevante da cultura brasileira. Assim como fizemos há coisa de 2 anos atrás, não é, Ana? A exposição e o seminário sobre a obra do professor Paul Singer, cujo acervo também acabara de ser doado para a Universidade de São Paulo, no caso, para o Instituto de Estudos Brasileiros, e pouco depois, no ano passado, com relação à obra dos professores Francisco de Oliveira e Ana Maria Camargo, dessa vez homenageamos o professor Alfredo Bose, com muito orgulho, com muita alegria. Eu queria agradecer, reiterar os agradecimentos que foram feitos a todos os que colaboraram nesse trabalho, acrescentar apenas os nomes de nossos funcionários que também bravamente se empenharam nessa tarefa. Eu cito o Arthur, o Juliano e a Sandra, que batalharam também como nós, e
minha colega Ana Castro, que vestiu a camisa de janeiro para cá, procurando viabilizar de todas as maneiras essa exposição. No mais, eu espero que vocês possam ainda além da mesa, visitar um pouco desse passado recente do professor Alfredo Bose e entrar em contato com esse legado magnífico que hoje é guardado pelo Instituto de Estudos Avançados desta universidade. Bom, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite e pela sugestão de sediar aqui na Maria Antônia essa homenagem. Obrigado. Alô, vocês devem estar assim assustados, né? Que chega uma estrangeira assim e vem aqui à mesa. Bom, eu venho em nome do professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior e da professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, em meu nome próprio. Eu sou Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão, e venho dar um grande abraço aqui a todos os amigos, os Márcio, o professor Pedro Monteiro, o professor Vilaça, né? E a Viviane, especialmente Viviana, né? E dizer da nossa honra, né, em receber a obra do professor Alfredo e recebê-los todos, né, que certamente conhecem, outros que podem até não conhecer tanto e vão, eu acho que conhecer amostras dessa obra, certamente objetos, né, não visitei ainda a exposição, certamente objetos e de uso pessoal do professor Alfredo, tão importante à Universidade de São Paulo, tão importante ao Brasil, né, pela trajetória dele ao IEA, né, pela condução da revista de estudos avançados, lá também na ABL, né, Academia Brasileira de Letras, ele nos honrou imensamente, né, estando lá, então sempre foi um orgulho imenso tê-lo lá, né, e ter sido colega mesmo. Eu cheguei muito mais tarde à universidade, né, já na década de 90, mas quem no Brasil não conhece, não é, a obra do professor Alfredo Bose, tantos livros, né, até no ensino médio, por onde também ele passou, com a História Concisa, né, de literatura brasileira, que é um best-seller, e abrigar essa exposição. Agradeço muito ao Ari e à Roseli, né, de ter essa ideia, a curadoria da professora Viviana, sua filha, e nossa colega também. Então, né, é um prazer enorme, é uma honra. E eu me lembro de uma história que o professor Alfredo contou, na época de quando ele morou na Itália, né? Morou na Itália com sua mãe, e ele contou que ele chegou lá num alojamento, numa pensão, talvez, né? E a senhora, dona da pensão, estranhou quando ele perguntou, né, sobre onde se tomava banho, né? Onde se tomava banho, como é que era aquilo. Ela não havia um chuveiro, uma banheira, alguma coisa assim. E ele falou: bom, então eu acho que é mais ou menos assim, né, Viviana? Então eu vou comprar uma bacia, um instrumento para que a gente, né, possa, então, todos os dias, né, fazer higiene pessoal. E ela ficou assustadíssima com aquela história de que ele, né, pessoalmente
fosse sair para comprar alguma coisa, né, e voltar e tomar banho todos os dias. Então, isso é uma coisa pitoresca, né, da história. Ele tinha muito bom humor e muito espirituoso, tudo mais. Mas essa é uma oportunidade raríssima, né, para conhecermos e estarmos um pouquinho mais perto, né, desse material todo que foi produzido pelo professor Alfredo. Eu desejo a todos uma noite muito agradável, tanto com as palestras dos colegas, depois a visita, né, à exposição. E quero justificar essa minha entrada assim, né, muito abrupta, porque saindo do campus até aqui, a essa hora, é muito difícil. Eu estava numa reunião lá e não podia sair antes. Então, eu peço desculpas também aos colegas, a quem, né, agradeço aqui a gentileza de me permitir, né, dar essas palavras. Então, boa noite a todos. Bom, um poeta que o Davi estuda e escreveu sobre ele, que é o Borges, né, contista e poeta, dizia que a gente vê que os mortos veem o mundo, não é, pelos olhos dos vivos, mas também os vivos veem o mundo também pelos olhos dos mortos, não é?